Nós nos reunimos nesta terça-feira, praticamente há poucos dias de celebrarmos a 7ª festa de Jesus das Santas Chagas. Pessoas que virão em caravana, pessoas que virão mais frequentemente, pessoas que acompanharão pela TV, pelo rádio, numa festa dentro da igreja e fora da igreja. Digo isso, que Deus dê um pouquinho de trégua nessa chuvinha e nesse frio, mas a partir de todos os dias vai ser melhor evidenciado nas redes sociais, o que não tem sido tão feito. A partir das 16 horas, nós teremos aqui na lateral uma programação para crianças, para jovens, entretenimento, coisa sadia. Voltando um pouquinho àquela ideia de quermesse. Lembra aquela quermesse que a gente fazia? Comia pastel, comia pipoca. É bom, não é? Ih, padre, mas vai estar nos últimos capítulos do Pantanal. Mas aí, meu filho, é uma questão de decisão, né? Vocês dão risada, mas a gente não dá para competir. Mas vai ter toda essa programação externa e interna, para lembrarmos, difundirmos, propagarmos esta devoção tão importante que é Jesus das Santas Chagas. Quem tem devoção a Jesus das Santas Chagas, levante a mão. Vamos dar uma salva de palmas. Chagas abertas, ó coração ferido, sangue de Cristo está entre nós o perigo. E filhos queridos, aqui nos reunimos para rezar pelos doentes, lembrando que a doença, ela é no corpo, é na alma. E eu retomo um atendimento que eu dei hoje, mas eu fiquei, até na hora a gente se pergunta, meu Deus, não pude fazer muito, mas o que eu pude foi escutar e acolher. Uma mulher entre o marido e o filho, os dois bebem, os dois brigam, e ela numa depressão. Ela diz, tem hora que dá vontade de fazer uma besteira. Quando o desespero é grande, é isso que pensa. Mas é aí que entra a nossa fé, para dizer e acreditar algo que eu tenho percebido, que Deus é capaz de mudar diagnóstico, gente. Deus é capaz. Por que Ele faz, eu não sei. Eu sei sim, por amor. Mas Ele é capaz de mudar o diagnóstico de relações conturbadas. E eu te pergunto, e às vezes eu fico me perguntando, por que certas pessoas não mudam? Ou melhor, certas situações não se resolvem. Vou perguntar de novo. Eu conheço pessoas que faz mais de um ano que estão se arrastando, ofende, machuca, cura, se aproxima, separa. Por quê? Porque as pessoas não querem, porque Deus deu a graça. Olha o que eu usei no passado. Deus deu, Deus dá, mas a pessoa não quer. É bom viver assim. Não sei como que a pessoa consegue, só vai desandar. Porque veja o evangelho de hoje. A situação que Jesus se depara é uma situação trágica, e vou tentar explicar. Ele está caminhando perto da cidade de Naim. Naim foi descoberto há pouco, eu ainda não visitei. Foram recentes as descobertas arqueológicas de Naim. Ela existe, talvez numa próxima visita à Terra Santa. Mas lá no portão, era uma cena triste, porque era uma cena assim, uma viúva, que só tinha um filho, e chorava. Se você perceber no texto, a própria
o próprio número de pessoas, que diz que havia uma multidão no enterro. Significa que era alguém muito querida. Muito querida. E era uma multidão, não é igual hoje, né? Hoje, e foi depois da Covid, à noite você tem que fazer, só fica a família no velório, vai um gato pingado para enterrar, às vezes tem que marcar, você viu como os velórios encurtaram, não estou questionando, não estou dizendo que é certo ou errado, mas não se tem nem mais solidariedade na morte. A igreja não pode perder essa solidariedade, não pode, porque é a hora mais sensível da família. Seja um padre, um diácono, um ministro da esperança, tem que estar presente, porque nessa hora a pessoa está mais fragilizada. Gostaria de poder estar mais do que estou, quando posso não meço esforços, mas as circunstâncias, esses horários que não dá para colocar uma pessoa, chega 10 horas, não dá para dizer, ei, vai lá Fernando fazer meu programa, não dá, tem que eu. Mas não estou aqui estou divagando um pouquinho, mas para voltar no tema, a mulher está lá, porque é uma situação difícil, porque ela é viúva, e lembremos que na Bíblia, no Antigo Testamento, os profetas já evidenciaram muito que que Deus cuida de modo particular e especial dos órfãos e das viúvas. Você nunca se perguntou por quê? Respondo, porque os órfãos, e não faz muito tempo, um órfão não é nada, criado pelos outros, de qualquer jeito, sem qualquer direito. Uma viúva, a mesma coisa. Uma viúva, ela tinha que ser acompanhada pelo filho. Vamos lembrar um fato. Você lembra que Nossa Senhora, tudo indica, ela era viúva nas bodas de Caná. Tanto que é muito bem representado nos filmes que são fiéis. Depois da morte de São José, Nossa Senhora andou sempre de preto. Era costume. E nas bodas de Caná, quem foi para que Nossa Senhora pudesse estar? Jesus. Porque viúva se tornava alvo das aves de rapina, que chegavam, como diz um salmo, e eu tenho muito medo dessa gente, e fuja, viu? Diz um salmo que diz assim: cuidado com as pessoas que têm palavras amanteigadas e doces como mel, como azeite, e o coração maldoso. As viúvas eram aves, eram presas dessas pessoas que queriam o quê? Os bens. Elas não podiam se apresentar publicamente, elas não podiam ir nos lugares, nem rezar publicamente. Então a situação da viúva já era triste, mais ainda, ficou sem filho, era filho único. Então a situação dessa mulher era desastrosa, era ruína. Por isso Jesus tem compaixão desta mulher, porque sabe que a vida dela, a partir daquele momento, ia ser de restrições, de exclusões, um verdadeiro inferno. Jesus, aí que você entende por que é tão importante esse texto. Jesus chega, e veja que quando ele faz esse gesto, ele tem também uma dimensão muito social, espiritual e social. Emancipar uma mulher, emancipar uma mãe, emancipar, dar direitos a uma pessoa. Esse é o sentido, eu diria, sociológico da própria ação do Cristo. Mas tem mais. Jesus chega em Naim,
vê a mulher chorando, vê o caixão, o esquife, toca no caixão e diz uma frase fortíssima. Primeiro a mulher: não chores. Se você lembrar, num outro texto bíblico foi dito a Maria Madalena, por motivo de morte, e no caso de Jesus: não chores, mulher. Aqui eu diria, há quantas pessoas que hoje estão em lágrimas? Nós não, mas quantas pessoas não estão hoje, se não chorando em lágrimas, mas angustiadas, porque não estão vendo perspectiva na vida, não conseguem enxergar o amanhã, não conseguem ver perspectiva de felicidade. Parece que as portas se fecharam, os caminhos foram rompidos, as pessoas amadas, isso que é triste. Aquela que lhe é amiga na fartura, lhe vira as costas na infelicidade. Nos momentos de bonança, nos momentos de alegria, tem-se muitos amigos, entre aspas, mas nos momentos difíceis eles se tornam muito escassos. Tem muita gente hoje que talvez esteja com o coração apertado. Esses dias uma mulher me disse: padre, eu estou com o coração tão apertado, mas eu não sei, eu não tenho mais nem lágrima, de tanto sofrimento. Minhas lágrimas secaram. Fiquei com tanta compaixão daquela mulher, me lembro do rosto dela. E o Senhor dizendo: não chores. O Senhor está dizendo para você: não chore, não se desespere, não se angustie. Eu estou aqui, eu estou com você. Se a gente tomasse essa palavra, meus irmãos, se não para hoje, para amanhã e nos nossos momentos difíceis, mas nosso Senhor toma uma atitude a mais. Ele chega no caixão, eles carregavam, pararam, e Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Essa é uma palavra muito poderosa, que disse sim, naquele contexto, e houve a ressurreição do filho da viúva de Naim. Mas é uma palavra que o Senhor fala a todos nós. E hoje, para a juventude, quando você vê tantos jovens tão cedo começando na bebida, tão cedo entrando nas drogas, tão cedo entrando nas experiências que uma puxa a outra, tão cedo jovens perdendo o valor de família, tão cedo jovens perdendo o valor de igreja, de coisas simples. A palavra do Senhor diz: jovem, levanta-te. Jovem, eu te ordeno. São tão poucas as palavras na Bíblia que nosso Senhor usa: eu te ordeno. É uma ordem. E o Senhor está ordenando, mandando de forma imperativa: levanta-te, levanta desse caixão, levanta desse alcoolismo. E não é só para os jovens não, levanta das drogas, levanta da luxúria, levanta do narcotráfico, levanta daquilo que está te tirando a vida. Levanta-te. Talvez está falando para nós: levanta desta prostração. Não vale a pena você ficar se arrastando na vida. Não vale a pena. Às vezes a pessoa vai reduzindo demais a sua vida. Sendo bem honesto, entrevistado esses dias, eu falei: gente, volte para a igreja, pelo menos talvez será o teu primeiro passo para fora de casa. Tem muita gente mofando dentro de casa.
E digo para você, se está com uma certa idade, não aceite isso, viu? Nem que seja com um porretinho, com uma bengalinha, nem que seja escorado nos outros, não mofe dentro de casa. Não deixa a naftalina pegar cheiro na tua roupa, põe no sol. Pior coisa que tem, pessoa que começa a bolorar, fica aquele cheiro forte de naftalina, ainda vai passar perfume, aí Deus me livre, Nossa Senhora. Brincadeiras à parte, o que eu quero dizer, em frente, avante. Mas eu não tenho para onde ir. Posso ser bem sincero para você? Tem sim, a igreja. Mas é fuga, que fuga nada. Nem que seja para vir na missa, na festa das Santas Chagas. Mas eu não vou fazer nada. Você vai espairecer, você vai clarear, você vai se incomodar um pouquinho, mas esse se incomodar faz tão bem. Sabia disso? Você tem que pensar. Se não, meu filho, vai bolorando. Começa a bolorar por fora e vai bolorando por dentro. Reaja. A palavra do Senhor hoje, quando eu fiz a minha Léxio Divina ontem à noite, eu fiquei vendo nessa palavra do Senhor uma ordem para uma reação. Reagir, não jogar a toalha. Reagir, levantar do caixão. Ô padre, mas eu não estou no caixão. Às vezes só falta enterrar. Às vezes só falta botar 7 palmos. Nem 7 palmos hoje, né, gente? É tudo gaveta. Queima de um Ave Maria, Mãe de Deus. Quero queimar não, gente. Eu brinco com essas coisas, mas é a palavra do Senhor. Reaja. Eu falei para os jovens, falei para os que estão nos vícios, falei agora para as pessoas que estão com mais idade. Reaja. Essa palavra do Senhor. Jovem, eu te ordeno, levanta-te. Amém.